da cruz. Eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, apertando-o a multidão, apertando a Jesus, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Podem sentar. Mas eu tirei a máscara aqui porque eu estou falando e está embaçando meu óculos aqui tudo. Eu tirei um pouquinho aqui. Glória a Deus. Meus amados, nós acabamos de fazer menção de um texto da Bíblia, de um episódio que ocorreu no início do ministério de Jesus, e que é muito conhecido dos leitores da palavra de Deus. Diz o texto aqui, que uma multidão estava comprimindo Jesus, para ouvir por parte dele a palavra de Deus. Perceba que o texto é bem enfático em dizer que as pessoas estavam apertando ele, comprimindo ele na beira do mar, para que ele pudesse falar a palavra de Deus. Quando a Bíblia chama aqui de mar, na verdade, a Bíblia dá 3 nomes aqui para esse local: o mar de Tiberíades, mar da Galileia ou lago de Genezaré. Era uma região, um lago de água salgada que há em Israel, onde os discípulos costumavam pescar naquele local, e aquilo era a fonte de renda que eles tinham para sustentar as suas famílias. E naquele dia, como de costume, eles saíram para pescar. Eles pegaram seus barcos, foram ao mar,
e eles colocaram as redes. Aquela rede de pesca de arrastão que coloca, ela é muito grande, e ela vai numa extensão muito grande, e eles jogam aquela rede ao mar, e os chumbos, que são bem pesados, eles descem até as maiores profundezas. E quando eles arrastam aquela rede, elas vêm com muitos peixes. Mas naquele dia, isso não aconteceu. Eles foram ao mar, eles sabiam os horários de pescar, e essa pesca foi à noite, porque eles foram à noite lançar essas redes. Era o melhor horário para fazer a pescaria, e eles foram lá e lançaram a rede. E eles passaram a noite toda. Pedro era experiente, André era experiente, João era experiente. Eles sabiam onde estavam os peixes, eles sabiam onde estavam os cardumes, eles sabiam como deveriam colocar aquelas redes, mas eles foram lá e fizeram tudo como deveria ser feito. Mas quando eles puxaram aquelas redes, eles ficaram decepcionados, porque eles não apanharam nada. Talvez na tua vida não tenha sido diferente ultimamente. Talvez você esteja passando por algum problema semelhante a este. Talvez você tenha procurado meios, você tem feito de todas as formas possíveis que você pode fazer. Às vezes você tem agido da forma como você deve agir, você tem feito tudo dentro dos padrões, como deve ser feito, e talvez no final de tudo algo tenha te decepcionado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que você não pode desistir, você não pode parar, você não pode desanimar e achar que tudo está terminado, está acabado, porque Jesus está na beira do mar esperando você, para te dar um milagre, para te dar uma palavra de vitória, para te dar uma palavra de vencedor, porque quando Jesus chega em qualquer lugar, as coisas mudam, Ele faz, Ele opera, porque Ele entende mais do que você o que é bom para você, Ele entende mais do que você o que é melhor para você, e além de entender o que é melhor, Ele sabe a hora certa de dar para você o que tem que dar. Eles saíram dali decepcionados, porque eles sabiam pescar, eles eram profissionais, e eles puxaram a rede. Olha, talvez você tenha colocado o currículo em algum lugar, você tem procurado portas e elas estão fechadas, você tem procurado portas e você bate, elas estão fechadas, você é experiente naquela área, você sabe trabalhar naquilo, e você tem procurado, tem colocado os currículos por aí, mas as portas estão fechadas. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, baseado nesta palavra, Jesus está próximo de ter um encontro contigo para te dar o que você está precisando. Aleluia! Puxaram as redes, colocaram nos barcos, muito trabalho, já pela manhã, e foram para a beira do mar, encostaram na praia, e ali havia um homem simples, mas que é o dono da vida e conhece todas as coisas. Lá dentro do mar eles não pegaram o peixe, e lá fora na praia, o dono dos peixes estava sendo comprimido por uma multidão, porque elas ansiavam por ouvir a palavra de Deus. E aqui eu quero dizer uma coisa nesta noite para você. Por que você veio aqui hoje? Qual foi o propósito de você vir aqui nesta noite ao culto, participar deste culto neste domingo? Quais são os teus propósitos ao ir ao culto? Os dias que tu tens ido ao culto, você vai para o culto, você está indo ao culto para você ver alguém? Você está indo ao culto para você sair daquela rotina de ficar em casa, porque está muito chato ficar em casa muito tempo? Ou você está vindo ao culto com o propósito de ouvir a mensagem de Deus, que você vai sair daqui e vai receber o que Deus tem para dar para você? Vocês estão lembrados daquele coxo que estava lá na porta do templo? Tem muita gente que está à semelhança daquele coxo. Lá em Atos 3,
Ele ia todos os dias carregado por alguém e era colocado lá na porta do templo. Aquele homem não sabia exatamente o propósito de Deus para ele, mas ele ia lá para o templo porque ele estava esperando apenas uma moeda todos os dias. Todos os dias ele ia ao templo para que alguém desse um dinheiro para ele. E todos os dias ele chegava à porta do templo porque ele queria pedir uma esmola para continuar a vida dele no outro dia. E muita gente vem à igreja sem saber qual é o propósito. Vem ao templo sem saber qual é o propósito. Igual aquele coxo. Todos os dias estava esperando uma moeda. E você se contenta com essa moedinha. E você não pensa em sair daquela situação que você está. E Deus está falando com você, mas você está lá, do mesmo jeito daquele coxo. Aquele homem sabia onde era o templo. Aquele homem sabia o Deus daquele templo. Aquele homem sabia que naquele templo as pessoas buscavam a Deus e adoravam a Deus. Mas ele continuava lá naquela mesma situação, esperando uma moeda. Mas chegou um dia que 2 homens de Deus estavam lá. Chegaram lá para orar. E aqueles homens não tinham o dinheiro que aquele homem precisava todos os dias. E eles chegaram para ele e disseram assim: olha, nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou e ficou curado, porque ele era aleijado. Ele ficou curado e ele não precisou mais ir para a porta do templo somente para pedir uma moeda, mas agora ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Aquelas pessoas estavam comprimindo Jesus na beira da praia, e ele foi sendo comprimido. E quando Jesus chegou à beira do mar, aqueles homens pescadores profissionais que tinham passado a noite toda pescando e não apanharam nada, Jesus chegou para ele e disse assim: vocês me emprestam o barco de vocês, que eu quero fazer de púlpito, que eu vou pregar agora aqui. Eu estou conjecturando aqui o texto. Eu quero esse barco aqui que eu quero fazer de púlpito. Eu vou fazer uma cruzada aqui. Multidão, a Bíblia diz que era multidão, comprimindo ele para que ele fosse chegando a perto da beira do mar. E ele não teve outra saída a não ser subir no barco, que ele pediu emprestado. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muita gente passa necessidade porque as pessoas não sabem ser, pastor Gesiel, liberais no reino de Deus. Deus está te pedindo algo e você não dá. Você tem, mas você não dá. Deus está te pedindo alguma coisa e você não dá, e você não prospera. Você fica sempre na mesma situação. Você passa sempre pelos mesmos problemas. Você nunca prospera. Você vê alguém do teu lado que prospera, do outro lado que prospera, alguém que tu conhece que prospera, mas você continua não sendo liberal no reino de Deus, e Deus está te pedindo e você não dá. Na hora que você entender que Deus é dono de tudo, Ele pode suprir todas as necessidades, e você começar a ser mais liberal no reino de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer tanto na tua área da saúde, na tua área espiritual, na tua área material, em todas as áreas da tua vida. Deus vai te abençoar quando você entender que tudo é dele e você depende dele para viver. Jesus disse: me empresta o barco de vocês que eu vou fazer de púlpito. E eles emprestaram, não tinham mais nada a perder mesmo. Passaram a noite, não pegaram nada, iam voltar para casa sem levar o dinheiro da venda dos peixes para comprar alguma coisa ou pagar as contas. Aí Jesus chegou lá e disse assim: eu quero o barco emprestado para me fazer de púlpito. Subiu. E Jesus começou a ensinar a multidão que estava faminta por ouvir a palavra de Deus. E ele começou a ensinar, ensinou a multidão. Quando ele terminou de ensinar, diz aqui, ele entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, pediu para que afastasse um pouquinho, para que ele visse a multidão, e a multidão o visse, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar.
Deixa eu falar uma coisa para você. Você é um profissional em determinada área. Você passou a noite toda trabalhando aquela situação para tentar adquirir determinada coisa e você não conseguiu nada. Chega pela manhã, se alguém diz para você, volta lá e faz tudo de novo. Você provavelmente, no mínimo, seria incrédulo com aquela pessoa e talvez você diria, rapaz, eu não vou fazer isso, eu já estou cansado, passei a noite toda, não apanhei nada aqui, eu vou descansar, depois eu volto aí outra hora, outro dia. Jesus disse, acabou de ensinar. Quando Jesus acabou de ensinar, ele disse assim, agora vocês voltem ao mar alto e vocês lancem as vossas redes. Aí Pedro, que não é bobo, ele respondeu assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque é o Senhor que está mandando, é sob a tua palavra, eu vou novamente lançar as redes. Aí você já imaginou o trabalho que eles tiveram, porque eles tiveram o trabalho de colher aquelas redes todas, redes grandes, colocar dentro do barco, já tinham lavado, porque quando Jesus chegou eles estavam lavando, colocaram dentro do barco, foram novamente para o mar, e quando eles lançaram a rede, a Bíblia diz que eles pegaram uma quantidade de peixes que eles não deram quase conta de colocar no barco, tiveram que chamar o barco do lado que estava lá para encher os barcos, e só não teve mais peixe porque não tinha mais barco para colocar, porque se tivesse tinha enchido também. Sabe o que eu aprendo aqui? Primeiro, quando você dá algo para Deus, não é que Deus é um Deus de toma lá da cá, mas quando você tem um coração aberto, um coração voluntário, um coração que contribui com alegria e não por pesar, meu irmão, Deus te retribui, porque Deus é dono de tudo, Ele vai te devolver, Ele vai te entregar, Ele vai te abençoar em tudo, porque Deus é dono de tudo, meu irmão, Ele é dono de todas as coisas. O Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Deus é dono de tudo, Ele vai te abençoar. Segundo, eles tiveram fé, porque eles poderiam dizer, não vou mais não, Senhor, já passei a noite toda, mas eles tiveram fé, foram lá e lançaram as redes. Terceiro, eu quero dizer para você uma coisa, o milagre de Deus nunca virá na tua vida antes da palavra, nunca o milagre acontecerá antes da palavra. Nós não podemos fazer nenhum tipo de movimento, seja na igreja, em qualquer lugar, antes da palavra. A palavra antecipa tudo, a palavra antecipa todas as coisas, desde o princípio foi assim. Vocês estão lembrados lá do Éden, no Gênesis? Deus, antes de fazer qualquer coisa, as coisas só aconteceram depois da palavra. Ele disse, haja isso, haja aquilo outro, e as coisas foram surgindo, foram aparecendo, porque o milagre de Deus vai acontecer na tua vida, somente depois da palavra. Se não tiver palavra, não tem milagre. Se não tiver palavra, não tem operação de Deus. Se não tiver palavra, não tem agir de Deus. Não adianta fazer movimento, pode pular, pode correr, pode espernear, cair no chão. Se não tiver palavra, não tem milagre. Jesus encontrou uma multidão faminta pela palavra, e ele pregou, ele ensinou, ele levou a palavra dele. E quando ele terminou de levar a palavra, o milagre aconteceu. Aí ele disse, agora sim, agora tem milagre, vão lá, lança a rede de vocês, porque o milagre de vocês chegou agora. E eles foram, e não foram desobedientes, eles foram lá e lançaram a rede, e eles pegaram. Eu quero dizer mais uma coisa para você, no dia que o milagre de Deus descer sobre a tua vida, no dia que você estiver dentro do propósito de Deus, do tempo de Deus, no plano de Deus, e o milagre de Deus descer na tua vida, vai ser tão grande, que aqueles que estão do teu lado vão ser abençoados por ti, aquele que está do outro lado vai ser abençoado também, você vai poder distribuir para o teu vizinho, para o teu irmão, para a tua irmã, para o teu parente, porque a bênção de Deus vai ser muito grande na tua vida. Aleluia! É assim que Jesus faz, é assim que Ele opera, porque Ele é dono de tudo, e Ele se preocupa com você, Ele tem cuidado de você,
Ele te enxerga, Ele está te vendo, Ele sabe o que tu está passando, e Ele está trabalhando para operar na tua vida um milagre. Te coloca no propósito, te coloca na presença dEle. Entenda que Ele está trabalhando, entenda que Ele está agindo. Não seja um murmurador, não seja aquela pessoa que vive o tempo todo se maldizendo, mas acredite e tenha fé, porque o milagre de Deus vai acontecer. Quando você menos esperar, você vai receber a notícia: o milagre de Deus aconteceu. Quando você menos esperar, o telefone vai tocar e você vai ouvir do outro lado dizer: é o milagre de Deus que está acontecendo para você. Você vai ser abençoado quando você entender que o propósito de Deus para a sua vida é maior do que a tua incredulidade. Aqueles homens, quando eles viram aquelas redes cheias, eles ficaram pasmos. Eles puxaram a rede, era muito peixe, que o barco estava para se afundar, e eles chamaram os companheiros que estavam em outro barco, vieram encher o barco também, e eles foram à praia. Quando ele chegou lá, Pedro disse assim: Senhor, afasta-te de mim, Senhor. Ele não se achou digno de receber o milagre de Deus. Se afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Diz o texto: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim. Porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Deixa eu dizer outra coisa para você aqui, para me encerrar. Veja bem, Deus fez um milagre na vida material. Primeiramente, após a palavra. Segundo, Deus faz um chamado para ele na área espiritual. Perceba que Deus quer que você esteja bem materialmente, mas Deus quer que você esteja bem espiritualmente. Porque tem gente que não sabe associar essas duas coisas. Tem gente que quando está bem materialmente, parece que o espiritual não vale mais. Tem gente que quando está bem materialmente, parece que ele esquece do espiritual. Eu estou bem, eu estou próspero, eu estou bem materialmente. Essas coisas aí eu vou deixando para depois. Aí Deus abençoa, né? Deus abençoa o abençoado lá, o camarada, Deus abençoa, vai abençoando ele. Aí ele está próspero. Aí ele para de ir para a igreja, de se congregar, ele para de orar, para de ler a Bíblia, ele para de estar em comunhão com os irmãos, ele vai deixando essas coisas secundárias. Deus está abençoando ele. Deus quer que você esteja bem materialmente e espiritualmente. Ele quer que você aprenda a associar essas duas coisas. E outra coisa que eu vou te dizer: o milagre da tua vida espiritual, ele será bem maior, ou no mínimo na mesma proporção do milagre material que Deus fez na tua vida. Quando você estiver na proporção de entender o propósito de Deus para você, e Deus te abençoar financeiramente com ricas bênçãos, materialmente, Ele vai te abençoar espiritualmente, no mínimo, na mesma proporção do milagre material que Ele fez na tua vida. Ele diz aqui: não temas, porque de agora em diante, ele está dizendo assim, essa palavra que não temas, é relacionada ao espanto que eles tiveram. Ele está dizendo assim, não se espante, se vocês estão espantados com isso, de agora em diante, tu serás um pescador de homens. Se tu se espantou com os peixes que eu te dei materialmente, imagina quando eu começar a te usar no mundo espiritual, o que tu não vai fazer. Era isso que ele estava dizendo para eles. Quando eu começar a te usar no mundo espiritual, vai ser milagres. Estão lembrados do coxo da porta do templo que eu acabei de falar? Foi esse mesmo Pedro aqui
que chegou lá para aquele coxo que esperava uma moedinha todo dia, e ele disse assim: nós vamos acabar com isso aqui hoje, nunca mais ele vai pedir moeda, porque agora ele vai receber um milagre numa proporção maior. E ele chegou, pegou na mão dele: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho poder, eu tenho dínamos. Pegou na mão dele e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele mesmo lá da beira do mar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem se colocou de pé, era aleijado, e ele saiu pulando e dando glória a Deus, porque ele foi curado. Você está preparado para você ter experiências com Deus? Ou você está deixando para depois? Deus tem falado contigo e tu está deixando só para depois. Você vai adiando o que Deus quer te entregar. Deus fala contigo, tu vai para o culto, Deus fala contigo. Tu vai para a congregação, Deus fala contigo. Tu está conversando com algum irmão, Deus fala contigo. E tu vai só adiando. Tu vai só adiando o que Deus quer te entregar. Desperta nesta noite, a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pedro, ao receber o milagre de Deus junto com os demais, ficaram maravilhados. Imediatamente eles receberam o chamado de Deus, e Deus disse assim: vocês não tenham medo mais, nem se espantem, porque agora em diante vocês serão pescadores de homens. E eles largaram tudo, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Fique em pé nessa noite. Aleluia. Eu quero saber onde é que tem uma pessoa que quer mudar de vida hoje e quer aceitar Jesus como Salvador. Vem, moça, aqui. Vem aceitar Jesus aqui, eu quero orar por ti. Vem. Dobra o joelho aqui que eu quero orar por ti em nome de Jesus. Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário para libertar o mais vil pecador. O sangue dele ainda está fazendo efeito da mesma forma que fez desde o início. O sangue dele é quem purifica o pecador. Pode ser o mais vil pecador. Só mais uma coisa: aquelas redes que eles lançaram, que tem aqueles chumbos, que é lançado no mar e eles vão nas maiores profundezas, aquilo ali simboliza o poder da palavra de Deus, de entrar nas profundezas do pecado, da escuridão, e tirar o mais vil pecador, porque peixe representa almas. E aqueles chumbos que estão na rede, que é lançado ao mar, e que eles levam a rede lá para as profundezas, para pegar os peixes nas maiores profundezas, significa que a palavra de Deus, ela não tem limite para penetrar, e ela entra nas maiores profundezas do pecado, para libertar o mais vil pecador das garras do diabo. Ele liberta com o poder do seu sangue, ele liberta, ele purifica, e ele salva o mais vil pecador. Aleluia! Jesus está aqui nesta noite para libertar você. Jesus está aqui neste culto nesta noite para salvar você, e Ele quer mudar a tua vida. Vem aqui agora que eu quero orar por ti, porque o sangue dele faz efeito e tem poder para te libertar nesta noite. Onde é que tem mais alguém que quer entregar a vida para Cristo hoje, como esta moça está fazendo aqui? Vem agora, eu quero orar em nome de Jesus. Olha, eu vou orar por essa moça. Talvez você vê essa moça aqui, muita gente talvez não acredita, está achando que ela está vindo aqui só para vir. Deus tem poder para libertar. Se você não acredita que Deus liberta, Ele liberta. Pessoas que ninguém acreditam, porque acham que não pode ter transformação. Jesus é poderoso, o sangue dele tem poder, e está sendo derramado nesta noite aqui, para libertar.
Quem acredita, levanta a mão para cá, deixa a mão levantada, porque você é igreja. Deixa a mão levantada assim, com fé. E você vai orar por esta moça agora, para que Jesus mude a vida dela, para que o sangue do Cordeiro de Nazaré, que foi derramado na cruz, lá no Calvário, seja derramado sobre ela, e que ela possa receber a redenção dos seus pecados, a remissão dos seus pecados. Ó Deus, aqui está essa moça, Senhor. Eu sei que muita gente não acredita mais nela, meu Pai, porque ela está vivendo uma vida tão difícil, Senhor. Meu Deus. E nós cremos, meu Pai, no poder do Teu sangue, no poder remidor, porque ninguém pode entender este mistério, meu Deus, porque ele foi firmado antes da fundação do mundo. E aqui estão, meu Pai, na Tua presença nesta noite, entregando esse para Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.